Bom dia, um feliz sábado. Hoje nós começamos aí um novo trimestre, um novo estudo de lição. Durante todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós vamos estar estudando sobre o livro de Salmos. Então você faça planos para estudar o livro de Salmos. E o título da lição dessa semana vem falando como ler os Salmos. O verso para memorizar está lá em Lucas 24, verso 44 e 45, onde Jesus começa a explicar as Escrituras. E ele fala: a seguir Jesus lhe disse para os discípulos, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, ou seja, com os discípulos. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Ele citando os salmos aí. Então ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então aqui Jesus falando aos discípulos, explicando as Escrituras, e aí você vê ele citando aí o livro de Salmos, Bom, o livro de Salmos ele tem sido aí um livro de oração inário, Muitas músicas, são retiradas do livro de Salmos, tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras dos salmistas dirigidas a Deus, eles não se originam dos mortais, mas Deus que inspirou os pensamentos deles. Quando a gente olha lá em 2 Pedro 1, 21, olha o que a palavra de Deus nos diz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a Escritura foi escrita, por homens, como fala aqui, homens santos, mas eles falaram através de Deus, falaram da parte de Deus, e eles foram movidos pelo Espírito Santo. É isso que 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nos diz, Em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos e do seu Espírito, como nós vimos aqui. Jesus, os apóstolos e os escritores no Novo Testamento citam os Salmos e se referiram a eles como escrituras. Aí vocês podem ver em Marcos 12, verso 10, João 10, 34, 35 e João 13, verso 18. Eles são tão certamente a palavra de Deus quanto os livros de Gênesis e Romanos. Os salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, refletem o seu mundo particular, por mais universais que sejam suas mensagens. Aceitar os salmos como palavra de Deus é prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como os seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos. É fundamental a compreensão de suas mensagens que alcançam milhares de anos até o nosso tempo. Então, o que você e eu possamos fazer aí durante toda a semana é estudar e aprender como nós lemos os Salmos, e que eles fazem parte da Escritura e foram também inspirados, homens também foram inspirados por Deus, para poderem também escreverem o que está no livro de Salmos, e eles fazem parte da Escritura. Então que você faça planos de estudar durante essa semana aí, Durante esse trimestre, na verdade, nós vamos estar estudando sobre o livro de Salmos, e você faça planos para poder estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e fortalecer a sua fé, em Cristo, É isso que nós devemos fazer todos os dias, nos alimentar da palavra, meditar na palavra, para que possamos fortalecer a nossa fé em Cristo, Quando vier as tempestades, vier as adversidades, vier os problemas, nós possamos estar ali firme na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê aí um sábado feliz para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.